Em um mundo de informações instantâneas, onde uma resposta para quase qualquer pergunta cabe na palma da mão, ainda sobra espaço para o professor? Bom dia! O meu nome é João Lucas e este é o nosso Café com Filosofia. Todas as sextas-feiras às 6 horas da manhã, para brilhantar e fortalecer o seu final de semana. O convite de hoje permeia a reflexão sobre o que significa de fato ser professor. Claro que aqui eu dedico essa reflexão a todos os professores em razão do nosso ofício. Vivemos um paradoxo fascinante. Nunca tivemos tanto acesso a dados, mas nunca nos sentimos tão perdidos diante da complexidade do mundo. Essa sobrecarga gera uma ansiedade por clareza que só um guia humano pode aliviar. Historicamente, a figura do professor era de um guardião. Na Grécia Antiga, por exemplo, Sócrates, com o seu método da maiêutica, já nos mostrava um caminho diferente. Ele não entregava o conhecimento pronto. Ele dizia: não posso ensinar nada a ninguém, só posso fazer pensar. Ele acreditava que o conhecimento já habitava no ser humano e que o seu papel era como de uma parteira, ajudando a dar à luz às ideias. Por séculos, essa figura do mestre como detentor exclusivo do saber foi a regra. Nos mosteiros, em universidades, ele era a lâmpada acesa na escuridão, o único portador dos livros e do conhecimento valioso. O respeito era uma consequência natural dessa exclusividade. No Brasil, um pensador revolucionou essa perspectiva. Paulo Freire, o grande patrono da nossa educação, criticava o que chamava de educação bancária, onde o professor simplesmente depositava conteúdos na mente do aluno. Para ele, o ato de ensinar era uma via de mão dupla. Em suas palavras imortais, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria produção ou construção. Paulo Freire já vislumbrava a transformação que vivemos hoje com uma intensidade avassaladora. A informação se democratizou. O conhecimento virou um oceano vasto, acessível a todos e a qualquer momento. E aqui devemos trazer o pensamento de Mário Sérgio Cortella, que nos oferece uma distinção crucial para entendermos o nosso tempo. Ele nos alerta que a informação não é conhecimento. Conhecimento não é sabedoria, mas sem informação não se chega ao conhecimento e sem conhecimento não se atinge a sabedoria. A informação é dado bruto, a data, o fato solto. O Google nos dá essa informação em milissegundos. O conhecimento, porém, é essa informação contextualizada, compreendida, conectada a outras informações. É entender os porquês das datas e de como elas se formulam. E a sabedoria? A sabedoria é o conhecimento aplicado com ética, com propósito, com visão de futuro. É saber usar o que se sabe para tomar decisões melhores, para viver melhor, para construir uma sociedade mais justa. Diante de um dilúvio de informações, o professor se torna então o mediador essencial nesse processo de transformação. Ele não é mais o único a ter a resposta, mas se tornou o mestre que ensina a formular as perguntas certas. Sua tarefa não é mais entregar o peixe, mas sim ensinar a pescar nesse mar infinito, distinguindo o que é nutritivo do que é venenoso, o que é relevante do que é ruído. O foco sai então do conteúdo e vai para a forma, para o desenvolvimento do pensamento crítico, da criatividade e da empatia. E aqui precisamos adicionar outra camada fundamental a essa nova função. Em um mundo digital que nos isola em bolhas e câmaras de eco, onde só ouvimos vozes que confirmam a nossa própria crença,
O professor se torna o curador da diversidade cognitiva. É ele quem apresenta o texto que nos desconforta, que nos provoca, que dá o debate saudável e que nos ensina a argumentar e, o mais importante, a ouvir o outro com respeito. A sala de aula se transforma em um laboratório de democracia, um espaço raro e precioso para o exercício do diálogo e da construção coletiva. Além disso, em uma era de ansiedade e pressões por performance, o professor também se torna um orientador de resiliência. Ele acolhe as frustrações do erro, celebra a coragem de tentar novamente e ensina que o processo de aprendizagem é cheio de percalços e que é exatamente neles que residem as maiores lições. Ele cuida da mente, mas também cuida do coração do aluno. Enaltecer a profissão do professor hoje é reconhecer essa complexidade imensa. É entender que um algoritmo pode te dar a data da Revolução Francesa, mas não pode te fazer sentir a importância da liberdade. A internet pode te mostrar qualquer fórmula, mas não pode te contagiar com a paixão da descoberta. Clóvis de Barros Filho nos lembra uma outra dimensão, talvez ainda muito mais fundamental. Ele nos ensina que a primeira tarefa de um professor é mostrar por que aquilo que ele ensina é belo. Pense nisso. O professor de matemática que revela a elegância de uma demonstração, a poesia oculta em um teorema. O professor de história que transforma datas e nomes em uma epopeia de lutas e conquistas humanas. O professor de literatura que abre uma porta para um universo onde nos reconhecemos, onde encontramos companhia para a nossa própria solidão. O professor do século XXI é, portanto, um arquiteto de futuros, um escultor de consciências. Ele é o mediador que conecta o aluno consigo mesmo, com o outro e com o mundo, revelando a beleza e o propósito contidos no saber. Sua autoridade não vem mais do saber que possui, mas da sabedoria que compartilha. Seu poder não está em ditar, mas inspirar. Então, como o professor pode ser importante na atualidade? A resposta é um sonoro em muitas possibilidades. Não apenas sobra espaço, como o espaço se expandiu e se tornou muito mais crucial do que antigamente. O professor deixou de ser o único transmissor para se tornar o orientador fundamental. Ele é o filtro humanístico diante do algoritmo frio. É a bússola que aponta não apenas para o fato, mas para o que é ético, para o que é belo e para o que constrói uma sociedade melhor. Ser professor hoje não é sobre ter respostas, mas sobre ensinar a caminhar com perguntas. É ser o farol que nos guia na travessia do oceano da informação, em direção à ilha do conhecimento e finalmente ao continente da sabedoria. É nesse caminho que ninguém mais e ninguém menos é essencial que o professor. Pense nisso e eu fico por aqui. Eu espero você na nossa próxima sexta-feira com o nosso Café com Filosofia.